amados, vamos retomando os nossos estudos de Gênesis e vamos hoje finalizar o capítulo 7 e começar o capítulo 8. Na verdade, no nosso último momento que a gente teve juntos, eu trouxe uma apresentação em PowerPoint que eu reparei, não ficou assim uma filmagem muito legal, muito assim bacana, mas eu pelo menos espero assim que as imagens que estão ali sirvam de ânimo para que nós possamos olhar a Bíblia como sendo realmente a palavra de Deus e não apenas a palavra de Deus, mas sim uma palavra verdadeira, ou seja, que você pode crer no que está escrito ali. Uma palavra, eu digo isso porque muitos questionam e dizem que a Bíblia não é ciência, não tem nada de científico, a Bíblia trata apenas do lado espiritual, o que é um engano, porque existem provas e mais do que suficientes que falam que houve um dilúvio nos tempos antigos, né? Então, meus amados, nós podemos sim crer que aquilo que está escrito lá é real, é verdadeiro. E eu diria assim que a presença do Senhor Jesus na nossa vida, na minha vida, me dá assim uma alegria de poder dizer para você, sim, você pode crer, porque aquilo que Jesus Cristo ele faz na vida de uma pessoa é espetacular, é fantástico. Ele tira, né, aquele ruim, né, que nós temos dentro da gente, aquela amargura, ele tira a angústia do nosso coração, ele tira a intranquilidade, ele tira a ânsia. Ele faz isso, sim, ele faz, porque na minha vida ele fez. É claro que depois disso, muitas outras vezes, a gente vai passar por situações difíceis, problemas, e vamos ter, né, momentos meio complicados. Mas a diferença é que agora, em cada um deles eu sei que o Senhor Jesus ele está comigo. E essa é a certeza que você pode ter. Se você ainda não tem essa certeza, essa é a certeza que o Senhor quer colocar dentro de você. E para isso, tão somente, né, é necessário que a gente entregue o nosso coração, a nossa vida e tudo que nós temos e nós somos nas mãos dele. E é claro que essa entrega precisa passar por um arrependimento de pecados, confissão de pecados, né, e clamor para que esse Senhor Jesus seja o dono da vida. Isso você pode fazer. E não precisa ter palavra bonita para falar com Jesus, porque ele entende a linguagem do coração. Que coisa impressionante, gente. Mas vamos lá, vamos à palavra e antes disso vamos orar, falar um pouquinho com o nosso Deus, tá bom? Pai querido, no nome de Jesus, quero clamar e pedir para que o teu poder e tua graça se manifestem poderosamente também nesse momento que nós queremos ter aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. Usa essa palavra, usa esse momento, usa, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, essas mídias que nós, né, estamos aí usufruindo delas, usa cada detalhe para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, louvado, adorado. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, também repreendo todo o mal e toda operação no mundo das trevas, todo engano, eu declaro em nome de Jesus, saia, retire-se, porque eu declaro a vida e a vitória do Senhor Jesus sobre este momento, e é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos à palavra, né? Nós não vamos ler o capítulo 7, porque ele já foi lido na última filmagem, né, que a gente fez a respeito desse capítulo do dilúvio. E hoje eu só queria assim dar algumas pinceladas sobre algumas coisas que estão escritas aqui, que creio assim merecem uma pequena consideração. Lá no capítulo 7, então, lá no verso de número 11, tem uma palavra que acho que vale a pena dar uma olhadinha nela. Todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais. Repare aqui que nós temos algumas traduções vão dizer assim: romperam-se todas as fontes do grande abismo, né? Todas as fontes subterrâneas de água. O hebraico aqui ele dá uma ideia de enormes reservatórios de água que estavam armazenados debaixo da terra, sob a terra. Essa quantidade enorme de água foi chamada de Tehom no hebraico, que significa literalmente o grande abismo. Então, essas águas subterrâneas, gente, elas estavam confinadas ali pelo poder criativo do Senhor no dia da criação, no momento da criação. E elas foram aqui desencadeadas com uma violência, com uma
uma impetuosidade além de qualquer forma de descrição que a gente possa tentar fazer ou imaginar. Não foi uma enchente comum, não, gente, mas foi uma maré gigantesca que subiu subitamente, né? E obviamente a população que estava lá ficou estarrecida, né? Então e aí as comportas dos céus se abriram, ou ainda a minha tradução fala, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, né? Aqui fala peitá, ou seja, além daquela, peitá no hebraico, né? Além daquela terrível sublevação que vinha de baixo para cima, nós estamos percebendo que o povo viu isso também. As comportas do céu foram todas elas abertas, ou seja, aqueles gigantescos reservatórios de água que estavam nos céus, sob forma de nuvens, despencaram, vieram para baixo. Tudo aquilo que estava acumulado desceu com poder. Ou seja, Deus, ele queria manifestar a sua glória e o seu poder através de tudo isso que nós vemos que está acontecendo aqui nesse momento, né, que nós estamos agora olhando. E aí lá no versículos 16 a 18, lá nos versículos 16 a 18, vai dizer o seguinte, que o Senhor, ele fechou, isso no hebraico é seigar, fechou a porta, né, após ele, no caso após Noé ter entrado, e aí predominaram as águas, ou seja, no meio da violenta tempestade, o que acontece? No meio dessas torrentes enormes, Jeová, o Deus da aliança, né, ele estende um braço de misericórdia em direção a Noé e aos seus que estavam ali junto com ele, e ele fecha a porta da arca para quê? Para guardar o seu povo em segurança. E repare que a Bíblia diz que ele, Deus, é quem fechou a porta. Não foi Noé que impediu, por exemplo, que outros pudessem entrar e fazer parte da arca. Não, Noé não impediu nada disso. O próprio Deus foi quem fechou a porta, porque eu creio assim que Deus pensou naquele momento, agora chega, basta, né? Acabou o tempo da graça para esses. Ou seja, eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. Então, eles vão ter o que estão buscando durante todos esses anos e centenas de anos. Não pensemos nós que aquilo que Deus está fazendo é algo injusto. Porque Deus, ele nunca condena alguém sem antes insistir com essa pessoa. Ele nunca julga alguém sem antes insistir com essa pessoa para que essa pessoa volte para Deus, para Ele. Deus faz isso reiteradas vezes. Ele não faz uma, nem duas, nem cinco. Quem sabe faça dezenas ou centenas de vezes, mas Ele faz. Então nós precisamos entender, amados, que Deus, ele nunca foi injusto em enviar esse dilúvio, não. E aqui o verbo, quando fala de predominaram as águas, né, é um verbo que usa, no hebraico é jeibar. Isso significa o quê? Significa um grande poderio, ou seja, uma sujeição, um poder que prevalece. Ou seja, sem cessar, as águas foram assumindo o controle, né, e continuaram dominando sobre toda a terra, inclusive as mais altas montanhas que ficaram, diz a Bíblia, né, totalmente submersas. Ou seja, mais uma vez nós vemos aqui o quê? A grandeza e a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso, manifestando, né, aquilo que Ele tinha falado, manifestando cada vez, mais uma vez, né, aquilo que Ele decretou, Ele fez. Ou seja, Deus, aquilo que Ele disse que faria, Ele fez. O propósito dEle estava se realizando sobre toda a terra, e a vontade do Senhor é que vai se realizar, né? Então nós terminamos o capítulo 7 com essas palavras e vamos aproveitar para começar o capítulo de número 8, certo? Porque aí nós temos a continuidade também de toda essa história que nós estamos vendo aqui agora. E lá no capítulo 8 nós temos o seguinte. Vamos então à leitura. Convido vocês para que abram suas Bíblias, né? E vamos dar uma olhadinha. Lá no capítulo 8 diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. Ou seja, a água que vinha de baixo e a água que vinha de cima cessou. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. E depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. E aí no versículo 8, Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez, né? E quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio e esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do novo ano. 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passarem, por fim a terra estava completamente seca. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que acho que vale a pena a gente comentar. Em primeiro lugar, versículo 1 diz: aquietaram-se as águas, ou seja, todo aquele alvoroço, toda aquela coisa cataclismática, porque foi cataclismático o negócio, aquilo cessou. E aí Deus disse assim: opa, agora chega, está no momento de vamos cessar. As águas começaram a escoar, provavelmente em direção ao mar, né? E aí nós vimos que a arca ela vai parar aonde? Nos montes de Arará ou Ararat. Então, algumas traduções falam em Arará, outras falam em Ararat. Arará vai ser mencionado algumas outras vezes na Bíblia, né? Em 2 Reis capítulo 19, em Isaías capítulo 37, em Jeremias capítulo 51, né? Então nós vimos também na apresentação que eu fiz uns dias atrás, de que esse monte Ararat fica em algum lugar perto da Armênia. E é o lugar em que provavelmente essa arca repousou, em algum lugar plano entre os dois montes. Nós vimos que tinha 2 montes, um maior e um pouquinho menor, e provavelmente a arca em algum lugar ali naquele meio repousou. Tá certo? Inclusive, existe uma palavra acadiana que ela é muito parecida com Ararat, Urartu. Essa palavra ela é usada em documentos antigos, tá certo? Para designar a região ali daquelas montanhas, a região da Armênia, ou seja, toda aquela região, né, passa a se chamar por esse nome Arartu, que provavelmente, né, com o passar dos anos e séculos, né, hoje nós conhecemos como Ararat. Inclusive a história do dilúvio babilônico, que faz parte da épica Gilgamesh, conta que um herói, um sujeito parecido com Noé bíblico, ele construiu também uma arca e introduziu nela todos os espécimes de animais, e depois do dilúvio ela teria ancorado num monte chamado Nizir, que fica bem perto do rio Tigre. Isso é da mitologia babilônica, né? E aí no versículo 5 nós vimos o quê? Que apareceram os montes, os cumes dos montes, melhor dizendo. A palavra diz aqui, o literal no hebraico, quer dizer o seguinte, que os montes se tornaram distintamente visíveis. Aqui tem margem de interpretações, dependendo do teólogo que você for pesquisar, eles vão pensar coisas diferentes, né? Por exemplo, poderíamos imaginar que por causa do grande impacto das águas, isso levantou uma fumaça de vapor muito grande, que cobriu provavelmente boa parte, se não toda a Terra. Então, alguns teólogos imaginam assim, não, mas então havia muita fumaça, havia uma neblina muito forte levantada por esse evento cataclismático. Então, daria para imaginar que tudo estava assim envolto em uma fumaça que tu não conseguia ver, você olhava para os lados e não via nada. Então, nesse sentido, o hebraico literal diz, tornaram-se distintamente visíveis, tá certo? Então, isso é uma interpretação, né? Eu ainda prefiro crer que a Bíblia diz que a terra cobriu todos os montes, então, se ela diz isso, né, eu creio
que deve ter sido exatamente desse jeito como Deus, né, atestou na sua palavra. E aí nos versos de 8 até 14, como nós vemos, ali nós temos o quê? A cronologia do dilúvio, que pode, claro, ter sido cadenciada, como nós vimos no último encontro que nós tivemos ali, né? Então não vou entrar nos detalhes aqui agora desse momento aqui, mas assim, a gente pode dizer assim que foram 40 dias de chuva torrencial, foram eventos assim cataclismáticos, água subindo. Aí depois disso nós temos outros 110 dias de águas que continuaram subindo, né? Continuavam altas, melhor dizendo, ou seja, totalizando 150 dias, e após isso nós temos mais 74 dias de água minguando, diminuindo, né? Daí Noé vai lá e envia o corvo, algumas traduções falam em um outro tipo de pássaro, enfim, e aí ele solta um, solta dois, solta o terceiro, e finalmente o último que ele solta, né? Ele não volta mais, ou seja, há realmente indícios de que a terra estaria novamente seca, num total de 371 dias, tá certo? Um lembrete interessante que a gente pode considerar sobre esses 371 dias também é o seguinte, né? Nós temos que lembrar que alguns podem questionar, não, mas naquela época o mês era só de 30 dias, né? Então, alguns, para tentar desmerecer a Bíblia, a palavra, vão usar esses argumentos para dizer que isso não faz sentido, há uma imprecisão de datas, etc. Que eu prefiro chamar de... alguns falam de método histórico crítico, mas eu prefiro dizer que é um método de crítica destrutiva, porque na verdade eles querem tirar da Bíblia aquilo que ela diz. Ou seja, elas querem, esse povo quer fazer a Bíblia dizer aquilo que na verdade ela não diz, né? Tentando assim conformar essa Bíblia aos padrões humanos. E a gente sabe que isso não pode acontecer, isso de maneira nenhuma pode acontecer. Gostaria assim de finalizar esse momento dizendo o seguinte: nós temos oportunidade hoje, agora, de entregarmos a nossa vida ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Lembre-se, meu amado e minha amada, de que o tempo de hoje é chamado de tempo de graça. Por quê? Por que tempo de graça? Porque é o tempo em que eu e você temos para nós nos prostrarmos ao Senhor e dizermos para Ele: Pai, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso do Teu perdão, eu quero que Tu sejas o dono da minha vida. Então esse é o tempo da graça. E sabe, quando a graça ela vem e nos alcança, quando ela vem e realmente toca o nosso interior, nossa vida é transformada, porque você nunca ficará do mesmo jeito como era quando você teve um encontro com o Senhor Jesus. As pessoas vão dizer: mas eu conheço Jesus, né? Fui no culto infantil, fiz confirmação, fiz crisma, vou na igreja, eu estou lá dando os meus dízimos, dou as minhas ofertas. Dízimos talvez eles não deem, porque dízimo é muito pesado para alguns, né? É bíblico, é dízimo, sim, Senhor. Não, mas... Gente, tudo isso faz parte do viver cristão. Sim, claro. Tudo isso faz parte do viver cristão. Ir na Bíblia, ler a Bíblia, ir na igreja, contribuir, etc. Só que tudo isso precisa ser fruto de uma mudança do coração. Se isso não aconteceu, serão apenas símbolos vazios e que não fazem muita diferença na eternidade. Na verdade, não farão nenhuma diferença na eternidade, porque você pode fazer todas essas coisas e um dia acordar no inferno. Isso Deus não quer, o Senhor não quer. Ele nos fez para nós andarmos com Ele. Pode parecer dura essa palavra, mas eu preciso que você entenda que se não entregarmos a nossa vida a Ele, ao Senhor Jesus, a eternidade vai ser muito triste. Vamos orar. Se você quiser usar esse momento para entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Diga: Senhor, eu quero entregar meu coração para Ti. Eu preciso de Ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu poder e pela Tua alegria que Tu derramas nos nossos corações. Eu me lembro ainda hoje do momento em que o Senhor entrou na minha vida e se tornou dono da minha vida. No dia em que o Senhor transformou esse coração que vivia na angústia e vivia numa depressão, mas o Senhor removeu todas essas coisas para derramar aqui dentro
harmonia e paz e alegria. Muito obrigado por aquilo que tu fazes na vida de um ser humano. E obrigado porque tu és verdadeiro, tu és real, e tu és forte, e tu és poderoso, Pai. Pai, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos falar contigo. E tu tens palavras de vida eterna. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está agora, Senhor, se prostrando diante de ti. E derrama o teu poder, o teu fogo, a tua alegria, a tua paz sobre cada um desses corações, para que, ó Deus, o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na poderosa paz do nosso Deus, em nome de Jesus.